Dr. Baiar, rebuçados peitorais. Acontecer na nossa primeira parte, foi uma primeira parte muito divertida. Agora sentamos-nos e conversamos um bocadinho. Vamos conhecer primeiro o César. O César foi diagnosticado um síndrome, ele tinha 2 anos e acabou por ser internado durante bastante tempo no hospital. E o facto de ter estado internado longe dos pais causou-lhe um trauma. Trauma esse que durou praticamente uma vida inteira. Eu sou mentor de autor, ajudo pessoas a escrever e a publicar livros. Como eu costumo dizer, ajudo pessoas a colocar a sua voz no mundo. Além da mentoria de autor, também dou palestras. São palestras de motivação e de superação. Faço isto desde 2019. Isto é basicamente o resultado de tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer ao longo da minha vida. E, portanto, é explicar o processo, o que é que aconteceu, o que é que eu fiz, para que, através da leitura, eu consegui, ou seja, passar de uma situação em que a minha autoestima estava muito em baixo, que a minha autoconfiança, pronto, estava muito em baixo, em que tinha dificuldades de relacionamento com os outros, e como é que eu consegui pegar isso, dar a volta. A leitura salvou-me, sim. Salvou-me porque havia momentos em que eu não queria viver a minha história e a leitura dava-me uma história diferente. Muitos anos durante a minha vida não acreditei em mim e até não tinha qualquer tipo de cuidado por mim. Não me cuidava, não sentia que fosse merecedor da vida. Hoje em dia sinto-me que sou merecedor da vida, de tudo aquilo que ela tem para mim e quero passar isso aos outros. A família é realmente a minha base. É a minha base. É o meu porto-abrigo, é o meu colo, quando eu preciso. Não é? Foi através da família que eu consegui descobrir algumas coisas em mim que não sabia que tinha, não é? Nomeadamente a resiliência. O meu maior sonho é continuar a fazer o que faço. Cada vez melhor, cada vez mais, ajudando cada vez mais pessoas. E já cá está o César. César, bom dia. Bom dia. Estamos assim muito distantes. Muito distante, mas perto no coração, não é? Ó César, impressiona-me aqui na sua história o facto de conseguir dar a volta a algo que toda a gente diz ser impossível. Com este internamento, de que forma é que isto o afetou? Que trauma foi este? O trauma foi, pronto, já teve a ver com o sentir-se abandonado pelos pais, quando isso não aconteceu, não é? Como é óbvio. E para uma criança que faz 3 anos vive uma situação daquelas e à noite tem que ficar sozinha no hospital, é desafiante, não é? É duro. Eu hoje em dia olho para os meus filhos, quando eles fizeram os 3 anos de idade, pensei, uau, como é que... Eu tão pequenino fiquei Exatamente, sozinho, não é? Exatamente. Mas depois, estando no hospital, desenvolve uma gaguez. Sim, a partir daí, exatamente. Houve qualquer coisa que aconteceu, julgo eu que teve que ver com a questão psicológica, naturalmente, não é? E a partir daí, portanto, não consegui processar as emoções que estava a sentir e pronto, e afetou a fala, que é quando nós temos um trauma, das primeiras coisas a serem afetadas é efetivamente a fala. E começou logo, os seus pais notaram logo e começou logo a tentar dar a volta a isso? Sim, mas notou-se mais quando eu fui para a escola. Enquanto estava em casa com a família, a coisa era pacífica. Quando fui para a escola aí, já foi mais desafiante, não é? Mas o que é que os colegas diziam disso? Vou lá, tá. As crianças têm têm a sua forma de ser, a sua forma de estar, não é? E às vezes dizem coisas que possivelmente mais para a frente não iriam dizer, mas pronto, Claro. é sempre desafiante, não é? E o que é que isso fazia a uma criança tão pequena? Muita revolta, muita angústia, muita raiva, muita... E inibia-se de falar? Sim, bastante. Evitava falar mesmo. Portanto, vivia aqui dentro. Sim, vivia aqui dentro e perdido. Pois. E como é que se sai disso? Ou como é que se sobrevive? São muitos anos de escola e são muitos anos, se calhar com os meninos a brincarem com esse facto, a fazerem troça. Acaba por se isolar? Sim, um pouco.
felizmente a leitura apareceu, não é? A leitura apareceu, a leitura foi, a leitura e a escrita apareceram e realmente deram-me aquilo que eu não tinha de fora, não é? Pronto, e a leitura ajudou-me a viver outra história que não é a minha, dentro, como é óbvio, mas foi muito importante para isso. Foi muito importante. Era um escape, é isso? Eu arrisco a dizer que foi mais do que um escape, foi mesmo uma salvação. Uma salvação barra libertação. Porque enquanto estava ali naquele mundinho, não Exatamente. tinha de viver o seu. É isso. Exatamente, e às vezes é bom. Mas o que é que isso faz à autoestima de uma criança ou de um jovem? O que faz é que nós ganhamos, nós temos a capacidade de, através da leitura da escrita, de alterarmos estados emocionais. Pronto. E muitas vezes, quando nós contamos uma boa história a nós próprios e nós acreditamos nessa boa história, nós passamos a sentir outras coisas que não aquelas que estávamos a sentir. Nós fazemos a metamorfose das emoções negativas para as emoções positivas, se assim podemos dizer. Portanto, e a leitura, quando é feita de forma orientada, consegue-nos dar essa visão, não é? Essa forma de Sim. encarar a vida de modo diferente. Portanto, a partir daí tudo foi melhorando? Não necessariamente, não é? No mínimo eu já tinha um escape, já tinha o tal Sim. refúgio, não é? Pronto, já sabia onde poderia voltar quando me sentisse de determinada forma. É bom, nós temos um colo a Claro. voltarmos, não é? Pronto, e um dos meus colos eram os livros. Agora, na comunicação, isso não aconteceu de todo, ainda não acontecia. Isto tornava-se frustrante. Assim, bastante, como óbvio. Como é que se lida com isso? É que tão miúdo, a querer comunicar, com tanta coisa por dizer, com tanta coisa por perguntar, com tanta brincadeira para ser feita, sentir essa frustração deve consumir uma pessoa. Sim, consome, mas dá-nos também outras oportunidades. Né? Por exemplo, nós conseguimos desenvolver muito mais a criatividade, porque temos um mundo só nosso e conseguimos criar as coisas à nossa imagem, à medida daquilo que nós acreditamos. A criatividade aumenta substancialmente. Né? Aprendemos muito acerca de nós mesmos. É um processo de autoconhecimento interessantíssimo. Como é óbvio, nem aos 3, 4, 5, 6 anos, nem até aos 10, eu sabia disto. Claro. Atenção, não é? Isto só agora vendo à Olhando para distância. trás, não é? Olhando para trás, como é óbvio. Mas aprendemos sempre muito, aprendemos. E há qualidades que só são desenvolvidas quando nós atingimos as situações de limite. É importante observá-las, escutá-las e fazer qualquer coisa com isso. Portanto, apesar de toda a dor que lhe causou, acaba por se sentir grato por aquilo que lhe aconteceu? Foi de a minha alguma maior maneira? prenda, sim, sem dúvida alguma. Claro que aquilo que eu estou a dizer foi um processo, não é? Até Sim, chegar claro. aqui a este que estou a verbalizar foi um processo, um longo processo. Mas ao menos teve a capacidade de aprender com isso e de pegar nisso e seguir em frente, não é? Sim, sim. Mas quando é que dá a volta à gagueza em si? Em si. Sim, a gaguez foi quando eu entrei para a especialização em Ciências da Informação. E logo na primeira aula disseram-me que nós tínhamos que fazer um teste, um trabalho e apresentar o trabalho oralmente. Eu disse, É o maior pesadelo. pá, esqueçam, já não estou para isto, já chegou uma altura de dizer, pá, vou desistir disto. Já não estou para isto, já é muita luta, porque nós vivemos sempre em um processo de luta interno, não é? É muito desafiante, nós temos algo para dizer, mas não conseguimos comunicar, não é? Pronto. E disse, vou desistir disto, acabou-se. Já não tenho paciência. Já não tenho paciência, já é muita cena. Entretanto, na altura surgiu uma hipótese de eu entrar para os quadros da função pública, portanto, pelo menos melhorar a carreira, que atualmente já não estou, mas pronto, mas na altura. E pronto, havia isso, agora ok. Mas saí dessa primeira aula dizendo a mim próprio, vou desistir, mesmo com a palavra desistência estampada na testa. E cheguei a casa, estava a minha companheira a amamentar o meu primeiro filho e aquilo para mim foi um cachau, foi um choque, foi um Porquê é que insight. essa imagem foi tão importante? Foi porque a forma como ela estava sentada, a forma como ele estava, as horas que eram, porque eu saía às 10 e tal, 11 horas, chegava a casa às vezes às meia-noite e meia, uma hora da manhã. E aquilo impactou-me tanto que a única coisa que me veio à cabeça foi, que raio de pai serei eu se não vou conseguir defender o meu filho, para isso eu preciso de falar, que raio de pai serei eu. E a partir daí tomei uma decisão, disse, eu vou deixar de ser dado. E como é que se consegue uma coisa dessa?
indo lá dentro às entranhas buscar a força que nós temos, tomando a decisão e depois entrando em ação. Não há outra forma de Que é fazer. muita terapia, muito... Muito autoconhecimento, muita leitura, muita prática. Claro que tive pessoas que me ajudaram, naturalmente, não é? Ninguém ergue um castelo sozinho, não é? E foi interessante porque a decisão foi muito importante para isso. Depois comecei a olhar para a leitura de uma forma mais terapêutica, ou seja, se funciona, se tem funcionado até aqui, dentro, como é que eu faço para funcionar agora fora? E foi a partir daí que a leitura teve um impacto muito grande. Olha que fotografia tão bonita. Quem são? A Silvia, a minha companheira, e o Vicente, o meu primeiro O filho. Vicente era o tal bebê. É o tal bebê. Que idade já ele tem? 15. Deve estar maior que eu. Yep. Se calhar quero confirmar isso, se ele está mais alto que eu. Pode ser? Vicente? Silvia? Oi, logo vi que havia marocha. Olá! Está maior que eu, está. Bom dia. Tudo bem? Olá, Silvia. Bom dia. Então, Ó César, tudo bem? não se pode falar da sua história sem se falar, ainda falta aqui um filhote, mas sem falar sobre este amor, porque é por causa deste grandalhão, na altura era um bebê, que tudo isto se dá. Quando é que explicou aos seus filhos que tinha ultrapassado isto tudo? Que ultrapassou? É assim, eu com o Vicente nós falamos muito. Lembro-me que quando nós íamos, quando vou levá-lo à escola de carro, nós falamos muito. E houve uma dessas conversas em que nós falamos sobre tudo e nós falamos disso. Agora, há processos que eu próprio não vou deixando acontecer. Portanto, eu gosto muito de viver no gerúndio, sou sincero. Sim. Acontecendo, vivendo, fazendo, não é? Mas é um bom exemplo de superação. Vicente, quando o teu pai te contou, olha, houve um dia que entrei em casa, dei de caras contigo, com a tua mãe, e eu tinha este problema assim e decidi dar a volta. O que é que tu surpreendeu-te? Claro, né? É uma situação complicada. Ainda por cima assim, tipo com o filho isso, é um bocado complicado de ser gago e coisa. Ficaste orgulhoso? Claro. Mas surpreendido, porque tu nunca ouviste o teu pai gaguejar sequer. Que eu me lembro não. Isto quanto tempo é que demorou a sentir-se, a ter um discurso assim, por exemplo, César? Portanto, eu tomei a decisão por volta dos 30, fui quando uns meses. Claro que ainda gaguejei, de vez em quando ainda gaguejo, quando estou mais cansado, se calhar. mas já não me afeta de todo. Portanto, agora fluentemente, foi quando comecei mesmo a dar palestras, porque eu coloquei-me a jeito, disse, não, agora vais começar a enfrentar as coisas como deve ser. Você também não vai de modas? Não, vai ou vai? Ó Silvia, que- passa de gaguejar a dar palestras, É das também coisas que mais foi. gosto. Foi um salto muito grande. Eu na altura nem sequer sabia que ele tinha tomado a decisão naquele dia. E por acaso agora quando estávamos lá em cima estava a falar com o Vicente sobre isso, porque eu lembro perfeitamente quando o Vicente ainda estava na primária, há aquela fase em que as crianças passam ali pelo gaguejar. Sim. E o César na altura, eu acho que ele já não... Ele tinha ali umas bengalas só a falar ao telefone, porque comigo ele não gaguejava praticamente, era muito ao telefone. Ok. Quando falava ao telefone tinha ali algumas bengalas que, para depois sair, ele dizia a palavra para aquilo soltar. E eu estava a falar com o Vicente e estava a perguntar se ele se lembrava, porque naquela fase haviam pessoas que conheciam o César gago e que lhe tinham dito que como ele era criança e estava a gaguejar, que também ia ser gago como o pai. Como o pai. E ele agora eu estava a falar com ele, ele não se lembra mesmo. Nem te lembras disso, Vicente? Não se lembra sequer. Portanto, eu lembro-me, foi... Mas tem é uma sido luta mágico. diária, Silvia. É ultrapassar. Houve um médico que lhe disse que isto era inultrapassável. Sim, é. Eu achei que não seria possível. É uma coisa, pronto, que as pessoas têm. Mas é preciso uma persistência também enorme. Ele ensinou-me que não há limites para nada mesmo. Tem sido mágico acompanhar o percurso dele, porque quem o conheceu antes e quem o conheceu depois, eu não o conheci em criança, não é? Mas todo o percurso e olhando para trás é uma história de superação
maravilhosa e que realmente é mesmo o poder da decisão. Quando nós tomamos a decisão que queremos fazer alguma coisa, não há limites para isso. E quando ele tomou a decisão e que queria mesmo ser um exemplo para os filhos, foi ali a salvação dele. E é isso, é o que ele também agora faz ao mundo, aos outros, que as outras pessoas permitam colocar a voz deles no mundo através dos livros, porque foi o que ele fez. Ele, através da leitura dos livros, ele encarnava o personagem e conseguia viver aquilo que nunca imaginou viver, não é? Porque eu não consigo imagino pelos meus filhos, mas não consigo sequer conceber a ideia de os abandonar assim num hospital com 3 anos, não é? Não consigo perceber como é que eles vão crescer e a sentir, porque vão ficar ali muitas feridas de abandono. Ele literalmente foi abandonado pelos pais ali, não é? E crescer com isso deve ser angustiante, acho que é desesperante e acho que a história dele consiga inspirar muitas pessoas e que realmente quando nós tomamos a decisão, não só na gaguez, mas em tudo conseguimos ultrapassar, porque aparecem os recursos para nós conseguir. Portanto, o segredo aqui, César, é o poder da decisão e ter o motivo certo, o gatilho certo. Sim. Vicente e a Sílvia, não é? Foram ter também a família, que é uma base muito importante. Por exemplo, os meus pais foram cruciais, os pais, meus irmãos, a minha família toda foi incrível, não é? Esteve sempre na base. Os meus pais só imaginam um pai o que seria estar em casa a pensar que o filho está à noite, nem sei de tudo o que é pensar isso. A angústia de todo. Deve ser uma angústia incrível, eles também passaram por isso. Muitas vezes não é só o papel de quem passa, é o papel também de quem acompanha. Né? Por exemplo, no cancro, muitas vezes falamos disso, que é quem acompanha pessoas que têm essas situações também que vivem períodos desafiantes. Agora sim, a decisão, haver um bom motivo, e acima de tudo, ter fé. Também ajuda, não é? Ter fé. Ajuda a ter muita fé. Não quer dizer que seja fé em Deus, é fé em qualquer coisa. Sim, de que algo melhor está por acontecer. Mesmo que não Parabéns, seja visível. César. Grato. Parabéns mesmo, porque acho que está aqui um exemplo de superação, porque muitas vezes dizem, isso é impossível. Ou, olha, vai ter que se habituar, é assim. Se calhar não é assim. Se calhar pode ser impossível diferente. até acontecer, não é? Exatamente, está aqui um exemplo de que pode ser diferente. Obrigada às 3. E obrigada por esta surpresa. Obrigada. Grato. Muito obrigada. Agora falamos